Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gestão SA, o nosso programa que trata de assuntos relativos à área de administração, marketing, gestão, mercado e todo esse contexto organizacional que é extremamente importante no nosso ambiente econômico atual. Hoje estamos aqui com um convidado que é o Thiago Giovannoni, que ele é diretor de Relações com o Mercado da Giovannoni Consultoria. E o nosso tema de hoje é esse, consultoria. Vamos tentar dissecar um pouquinho qual é o papel, qual é a função, qual é a importância de uma consultoria, por que algumas empresas têm e outras não, e vamos tentar aprofundar esse tema para que a gente possa aí esclarecer algumas dúvidas pertinentes a essa área. Thiago, boa noite, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Boa noite, Sandro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para dialogarmos um pouco mais então sobre consultoria. Ótimo. O Thiago ele não é a primeira visita à TV, né? Já participou de diversos programas nossos, algumas entrevistas no Jornal da Univates e sempre envolvido com eventos, com atividades e com grandes convidados na área de gestão que vem aqui para o Vale do Taquari e por isso o convite para ele. Thiago, pergunta bem objetiva para a gente fazer um pano de fundo aí para o nosso tema. O que é consultoria? Qual é o ambiente da consultoria? Boa pergunta. Primeiro, vamos entender assim, um pouco a questão do consultor, do termo consultor. Né? Consultor hoje é um especialista em algum assunto. Né? Eu posso ser consultor de beleza, eu posso ser consultor de saúde, eu posso ser, enfim, qualquer tipo de qualquer tema, consultor. O consultor de organização, esse sim, é um consultor, é um especialista em temas específicos de gestão. Então essa é a grande diferença, o consultor de organização. Então, a consultoria, na verdade, hoje em dia, a gente vê aí muitas empresas de consultoria, né? Pessoas, inclusive autônomos, né? Que às vezes saem da universidade ou mesmo que no decorrer da universidade também se tornam ou buscam a profissão de consultor. Não tem nada errado nisso, né? Opção, é uma possibilidade. É uma opção, é uma possibilidade, né? O que a gente recomenda, sim, é que se faça isso de forma concreta, de forma mais detalhada, de forma com um caminho específico que a gente deve seguir, para que a pessoa realmente se torne um especialista em gestão, que se torne realmente um consultor organizacional. Consultoria hoje em dia tem muitas no Brasil, né? Nosso estado do Rio Grande do Sul mesmo tem muitas consultorias. E a questão da consultoria, é importante que se diga que hoje nós temos o IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultores Organizacionais. Certo. Este órgão, esse instituto, ele é específico para credenciar pessoas a serem consultores de organização. Então, ele tem um papel bastante importante, inclusive para as organizações clientes desses consultores depois, porque elas podem pesquisar nesse instituto quem são os membros associados, quem são realmente os consultores credenciados pelo Instituto, pelo IBCO, para que realmente possam dar essa devida atenção ao cliente, né, e com uma metodologia adequada, conforme rege o Instituto. Né? Certo. E para que vocês, consultores, tenham esse credenciamento no IBCO, requer algum tipo de preparo, algum tipo de experiência prévia, até para que o cliente lá no mercado, quando vai procurar um consultor, saiba, opa, eu posso buscar alguém que esteja cadastrado lá no IBCO e sei que esse tipo de pessoa tem que tipo de referencial para estar lá no IBCO. Tá, maravilha. O IBCO possui vários critérios, né, para a seleção desses consultores. Certo. Tem um curso específico que o IBCO, inclusive, oferece, né, de consultores organizacionais. Para a pessoa se credenciar a ser consultor, é o primeiro passo, fazer esse curso de consultor organizacional, oferecido pelo IBCO. O IBCO, então, é uma instituição, ela está sediada em São Paulo, né? A matriz do IBCO é em São Paulo, tem núcleos espalhados diversos no estado, no estado do Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Certo. E esse instituto, ele é filiado, e na verdade ele existe desde 1968, né? Com a intenção exatamente de orientar as organizações para que elas escolham, na verdade, o profissional adequado que está dentro do instituto. Perfeito. Bom, já temos aí algumas dicas importantes, então.
O consultor, ele é um consultor de organizações, de questões de gestão para dentro das empresas. E se ele tiver devidamente credenciado no IBCO, já é um bom indicativo de que ele tem um preparo, uma formação e um credenciamento que o habilita para trabalhar com outro referencial na área. Né? Esse é um ponto de partida importante, óbvio, mas vamos ver aí, como de costume no nosso programa, a gente sempre tenta dar uma contextualizada, pegar alguma organização e veremos aí uma organização, casualmente a nossa aqui, Univates, que trabalha com consultorias, né? Ouvir a opinião aí do cliente que contrata um consultor. Já voltamos. Consultoria é o serviço de apoio aos gestores ou proprietários de empresas para auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas, no gerenciamento de pessoas e de projetos, com o foco em resultados atuais e futuro da organização. A instituição de ensino superior, Univates, localizada no Vale do Taquari, é um exemplo na utilização de consultorias. Conheça um pouco mais. Bom, a Univates é uma instituição de ensino superior, né, com um caráter comunitário, porque ela não tem um dono, ela é composta na sua formatação por uma assembleia geral, né, composta então por professores, funcionários, alunos e comunidade externa, que elege um presidente, um conselho de administração, que delega depois a autonomia para o reitor tocar a Univates. Então essa é a formatação da instituição de modo simplificado para que todo mundo consiga entender. É assim que ela se constitui, é assim que ela funciona, vamos dizer, do ponto de vista jurídico e legal. Há um tempo atrás, as empresas estavam acostumadas a contratar a consultoria para resolver um montante de questões e acabavam criando um vínculo com elas que perdurava por anos e o custo era mais elevado. Hoje, as consultorias resolvem questões pontuais e específicas, diminuindo o tempo de contrato e de custo para a organização. Aqui na Univates nós nunca funcionamos, pelo menos nos últimos 10 anos, no período que eu estou aqui na Univates, que eu me recorde, nós nunca tivemos esta lógica de consultoria. As consultorias sempre foram pontuais, e como eu acho que deve realmente ser, né? Ou seja, para uma atuação específica com uma profundidade de conhecimento naquele tema específico e por um prazo determinado, para que haja assim uma relação de custo-benefício que atenda os interesses da instituição. Porque quando nós nos socorremos dessas consultorias é no sentido de resolver um problema de forma eficiente e a um custo baixo. Então se faz essa contratação do consultor específico, é um sujeito com bastante capacidade especificamente naquele assunto que a gente quer tratar. E isso é interessante porque tu não precisa instalar um setor ou uma atividade com uma equipe para resolver um problema que às vezes tem um curto tempo de espaço para se buscar essa solução. E também não tem o custo de instalar e desinstalar. Então, sobre esse aspecto de demanda para assuntos específicos, com prazos específicos, objetivos específicos, acho que a consultoria ela tem a sua função de importância, sim, não só para a Univates, mas, na minha opinião, para qualquer tipo de organização. O foco da consultoria é definir a melhor alternativa de ação no ambiente de negócios, onde existe riscos, competição, possibilidades desconhecidas e que representam para os gestores da empresa um problema complexo e de grande importância. A contratação de uma consultoria externa ajuda a organizar e solucionar estas questões. Elas sempre foram eficientes na nossa avaliação, sempre contribuíram para gerar um resultado que para nós satisfez. Tanto é que nós mantemos hoje. São poucas consultorias, muito poucas, e bem pontuais e em trabalhos bem específicos. São situações muito pontuais. Assistimos a matéria, então, a respeito de uma organização que utiliza a consultoria. Vamos para um breve intervalo e já vamos aprofundar um pouco mais esse tema com o Thiago Giovannoni, da Giovannoni Consultoria. Até breve. Voltamos com o nosso programa Gestão SA, hoje com o tema consultoria, com o Thiago Giovannoni. Thiago, vimos aí que o IBCO então é um órgão que dá um certo direcionamento, uma habilitação para quem quer conhecer um pouco, saber se o consultor com o qual está se relacionando tem algum antecedente ou alguma formação. Mas como é que é essa relação cliente, como é que é essa relação da organização com o consultor?
A organização obrigatoriamente tem que procurar um consultor, o consultor faz a prospecção de organizações. Depois que a relação começa, como é que se dá esse dia a dia? E há uma norma, há uma conduta? Vamos esclarecer um pouquinho aí. Sim, para as pessoas. Legal. Sandro, assim, na verdade, existem as duas vias. Tá? Pode ser das duas formas. Tanto o consultor pode procurar a organização para oferecer o seu serviço, que não é muito comum, né? Que a gente vê certo, que não é esse é o menos comum. usual. Esse é o menos usual, tá? Ou então, o contrário, que é assim o mais comum, que é o mais usual, que é o que realmente mais acontece, é a organização procurar uma pessoa credenciada, então um consultor para ajudar a melhorar a sua gestão. O que a gente nota assim, nas organizações que a gente já tem como os nossos clientes, ou mesmo organizações aí que a gente tem visitado e tem conhecido um pouco a realidade. As organizações procuram o consultor no momento, não diria no momento, não sei se errado seria a palavra, mas não no momento muito adequado da sua gestão. Por quê? Certo. Ela procura o consultor quando está com um problema. E o ideal seria ela procurar quando está tudo bem. Quer dizer, o consultor, como diversas áreas, eu falo um pouquinho da minha área Isso. de formação, relações públicas, e como formado também em administração, a gente sabe que muitas vezes a empresa vai para a consultoria ou vai para uma solução quando o incêndio está acontecendo, né? O incêndio já está... Aí, quer dizer, aquela situação de bombeiro para apagar o incêndio e depois tentar consertar, fazer o rescaldo, né? Quer dizer, isso é muito comum na tua área de consultoria, então. Isso é muito comum. Muitas vezes é possível, na grande maioria das vezes é possível reverter essa situação de incêndio, né, iminente na organização, mas é mais difícil. A gente comenta que é mais difícil porque a organização está numa situação já de problema, complicada para reverter aquilo, né? Sensível. Então, é o que dizíamos aqui num programa que fizemos com o Dr. Ney Rafinha a respeito da saúde. O ideal seria que a gente visitasse o médico quando está tudo bem, né? Que a gente chegasse para o médico e perguntasse para ele: doutor, como eu faço para continuar bem? Porque aí a gente teria mais chance de sucesso. Faz a prevenção. A prevenção. A situação é semelhante, quer dizer, se a empresa está bem e consegue chamar um consultor, antever que pode melhorar ainda mais, seria o ideal então para o processo de consultoria, é isso, né? Verdade. Nós temos um exemplo aqui que eu até posso citar, porque a gente tem no nosso vídeo institucional da empresa, que é do seu Nelson Egras, conhecido nosso, presidente diretor da Bebidas Fruc. Aí aconteceu o menos usual, que foi a Ana Giovannoni, nossa diretora fundadora da empresa, procurou o seu Nelson lá em 2003, 2004, para que fizesse um planejamento estratégico. Olha, seu Nelson, é importante fazer esse trabalho, Bebidas Fruc vai crescer, vai mais ainda, de forma estruturada, que essa é a grande questão da consultoria, crescer de forma estruturada, de forma planejada. E ele disse, na época, não, mas isso não é importante para mim no momento, estou crescendo, estou bem, vamos deixar assim. 2010, 2011, ele resolveu, lá em 2000 nós fomos procurar ele a respeito disso. 2004, que então 4 anos depois, ele resolveu fazer esse trabalho de consultoria. E agora, 2010, 2011, ele nos deu um depoimento bastante interessante dizendo: que pena que eu não procurei antes fazer esse negócio de gestão, ele dizia assim, porque a minha empresa teria crescido mais, eu teria lucrado muito mais do que lucrei. Não que eu deixei de... Ele deixou, na verdade, não que ele perdeu o dinheiro, ele deixou daqui a pouco de ganhar mais. Postergou o resultado da organização. Então, é um exemplo que a gente usa, porque a gente pode citar e está no nosso site. É interessante disso, né? Daquela organização que tem medo, na verdade, do consultor, parece aquele bicho de 7 cabeças, bicho papão que chega lá, o cara vai vir aqui vem de fora e vai começar a dar opinião para me botar problema, para dizer que eu estou errado em tudo. Não é. A gente faz um diagnóstico inicial, que é o primeiro ponto do consultor dentro da organização, para avaliar o que precisa ser mudado. Tem coisas que não precisa mexer, fica igual, né? Mas eventualmente tem coisas que tem que mudar e que se a gente muda é mudar para melhor. Quer dizer, o primeiro passo do consultor é entrar na organização, conhecer a organização, se aproximar e fazer o diagnóstico. Fazer o diagnóstico, exatamente. Que é a foto. A gente chama de foto. É a foto inicial da organização. Faz todo um diagnóstico, passa um dia, às vezes não é necessário, uma manhã, enfim. Faz toda uma análise de como a empresa está hoje e o que ela quer chegar. Qual é o ponto B? Onde é que ela quer chegar a isso? Porque também não adianta chegar na empresa e só ouvir o discurso, a intenção do gestor, sem conhecer qual é a realidade operacional da organização. Exatamente. Então tem que cruzar essas duas coisas, né? Intenção e capacidade instalada, capacidade né? produtiva. Capacidade produtiva a gente fala, mas enfim, capacidade de chegar e concluir exatamente aquela ideia que ele tem. E aí o consultor, fazendo essa foto, qual é o passo seguinte?
Fazendo essa foto, depois de fazer esse diagnóstico inicial da organização, bom, aí senta com a diretoria, porque é muito importante que a diretoria aprove esse trabalho. Obviamente, quando a gente entra na empresa, é porque a diretoria já o aprovou. Né? Sim, tem uma intenção. Deve ser, tem uma intenção de fazer. O próximo passo é sentar com os diretores, com a alta gestão da organização e definir as estratégias. Né? Definir o que a empresa quer fazer, definir o planejamento dela de médio e longo prazo. Nós recomendamos fazer um planejamento estratégico, se for essa a ocasião que a empresa quer fazer, também pode trabalhar com processos, enfim, mas se a empresa quiser trabalhar no planejamento estratégico, algo estruturado, a gente recomenda fazer um planejamento de 3 a 5 anos. Né? E aí, como a gente define isso? Obviamente a gente tem metodologia para definir, fazer esse planejamento, mas sempre buscando a informação dos diretores, porque quem conhece melhor a empresa não somos nós, é o próprio cliente que conhece mais a sua empresa. Então ele tem que passar para nós a realidade da organização e de forma sucinta, para que a gente consiga entender o que eles fazem, o que eles pretendem para daqui a 3, 5 anos e que eles nos ajudem, porque isso aí vai ter que ter um envolvimento da direção, não que eles tenham que fazer tudo, mas precisa ter um envolvimento deles em todas as etapas e, claro, a questão da delegação é importante de tarefas. E acho que tu colocas uma questão que é fundamental em qualquer processo de gestão, o envolvimento da alta cúpula, né? Porque normalmente o consultor ele já chega via a alta cúpula da gestão. Isso. Mas se não houver uma efetiva intenção, um respeito ao trabalho, um envolvimento mesmo, de participar da reunião, não adianta chamar o consultor, agora se reúna com a minha equipe, decidam e depois vem para a mesa um orçamento ou um modus operandi e não passa. Não vai funcionar. Tem que ter realmente o envolvimento da alta cúpula, né? Porque até por uma questão de exemplo para o resto da organização. Claro. Senão o funcionário depois vê que o diretor não está participando. Puxa, mas por que eu tenho que fazer um programa, eu tenho que fazer um treinamento que a direção não participa também? Exatamente. E a organização, os colaboradores da organização percebem isso. Percebem quando o gestor, percebe quando o diretor está presente. Percebe quando ele se envolve. Certo. Né? E isso é muito importante para a organização como um todo. Acontece de empresas terem já um planejamento estratégico ou um planejamento mediano que seja, e ainda assim trabalhar em consultoria para ações, para processos, operações específicas? Sim, acontece. Acontece porque aí facilita muito o trabalho da consultoria, isso é a grande verdade. Porque a empresa já tem um planejamento estratégico estruturado, facilita o trabalho do consultor. Por quê? Já chega com a casa pronta. Se não tiver alinhado, totalmente adequado com a metodologia que o consultor está utilizando, por isso a questão do IBCO é importante, para que se mantenha uma metodologia alinhada, com os preceitos básicos de consultoria. Então é importante que se já tem um trabalho de gestão iniciado, para o consultor facilita, mas sempre daqui a pouco tem que fazer um ajuste ou outro dentro da organização, o que é salutar. O que é salutar, porque a gente sempre diz que planejamento estratégico também não é camisa de força, né? Não, quer dizer, tu tem uma linha de condução, mas tu não está amarrado, tu tem que ter a capacidade de adaptação, né? Exato. Ótimo, excelente, acho que já evoluímos, mas temos ainda bastante para conversar sobre esse tema no próximo bloco, e que será aí um aprofundamento ainda nessa questão de consultoria com o Thiago Giovannoni. Aguardamos você para o próximo bloco. De volta com a nossa conversa, hoje aqui o Thiago Giovannoni, da Giovannoni Consultoria, falando sobre esse tema de consultoria nas organizações. Thiago, te pergunto quais são as áreas ou quais são as ênfases que hoje estão mais sendo solicitadas pelas organizações, ou quais são as necessidades das organizações que mais estão sendo atendidas pelos consultores hoje? Tá. Sandra, assim, são 3 áreas principais que as organizações estão solicitando e que a gente vê também, as organizações solicitam, mas nós também vemos a grande carência nessas áreas. Certo. Planejamento estratégico, processos e gestão de pessoas. Essas são as 3 áreas realmente que hoje as empresas mais demandam a questão do consultor trabalhar especificamente nessas áreas. Planejamento estratégico, então, especialmente porque é uma área muito ampla, que abrange toda a organização. Né? A organização então, e muitas vezes um ambiente externo também. Um ambiente externo também, exatamente, porque nós temos que construir aquela que a gente aprende que é a matriz fofa, né? Certo. As oportunidades, ameaças, fraquezas e pontos fortes. Então nós temos que, e para construir isso, precisa de um envolvimento, como a gente falou
falou antes já da direção e dos colaboradores também. Planejamento estratégico é um dos pontos que realmente tem sido visto com bastante cuidado pelas organizações e bastante atenção. Então, a questão planejamento estratégico, gestão de processos, gestão de pessoas. Gestão de processos com menos ênfase, né? Mas mais a questão do fluxo, do mapeamento de processos, né? Processos principais, processos de apoio, como elencar esses processos, né? Mas com menos ênfase. A questão de gestão de pessoas também, junto com planejamento estratégico, é o que pega bastante, porque as empresas veem carência hoje nas organizações de pessoas qualificadas para trabalhar. Mão de obra qualificada falta. Isso, cada vez que eu me aprofundo um pouco mais na área de gestão, me impressiona isso de que muitas empresas ainda acham que fazer a gestão de números, a gestão da economia é o suficiente, quando na verdade a empresa se realiza através das pessoas, né? Claro, tu ter funcionários, tu ter bom relacionamento com o teu consumidor, tu ter uma parceria estreita com o teu fornecedor, quer dizer, essa gestão de pessoas é que realiza a viabilidade dos números, né? Não o inverso. Exatamente, não o inverso, porque são as pessoas que fazem a organização crescer. Crescer ou cair. Então são as pessoas que envolvem, que estão envolvidas. Falávamos antes sobre o papel do consultor e aí o inevitável é te fazer uma pergunta. As empresas abrem bem as portas para o consultor? Eu gosto muito dessa posição do consultor que vem de fora e traz conceitos de mercado mais amplos, mas também tem que ter essa aproximação para viver a realidade da organização. Como é que é assim a conquista da confiança da organização, ao mesmo tempo a recepção de informações que são de mercado e às vezes a empresa não vive aquela realidade tão próxima. Sim, certo. É importante que o consultor não caia no erro, que é um erro até comum, que é o seguinte, ele vem com um conceito, uma metodologia pronta de fora e com todo o conhecimento que ele tem do mercado, ok, com boa não intenção, tem nenhum problema, boa intenção, e vem e despeja, entre aspas, daqui a pouco todo aquele conhecimento dentro da organização e invalida o que já está construído. Certo. Isso é perigoso, porque a organização pode criar uma aversão a consultor. E claro, uma aversão ok, né? Determina um insucesso do que vai ser feito. Determina um insucesso, porque daqui a pouco a direção... mas como é que tudo que eu construí, nada é aproveitável? Como a pessoa vem lá de fora, com um olhar de fora, nada que eu fiz pode ser... Então isso é perigoso para o consultor e ele fica mal visto, digamos assim, dentro daquela organização. E uma coisa mal feita, isso se espalha rapidamente. Né? Quer dizer, então, qualquer conceito externo, e é importante que o consultor tenha esse olhar, traga novidades, alinhar. Deve respeitar, deve ter esse alinhamento com a cultura da organização. Da organização. Uma empresa é diferente de outra. Uma empresa do mesmo ramo, uma empresa de alimentos, por exemplo, pode ser diferente de uma outra empresa do mesmo ramo de alimentos, porque a empresa é feita de pessoas, as pessoas são diferentes, são outras. Certo. Então a cultura organizacional, o modelo mental daquelas pessoas é diferente de uma organização para outra. E como consequência, a aplicação de qualquer processo ou qualquer matriz de gestão vai ter que se adaptar aos elementos internos. Tem que se adaptar à realidade. Tem que se adaptar à realidade do cliente e trabalhar em cima da necessidade. Então, já que estamos nessa questão de adaptação, como é que está a realidade do Vale Taquari? Nos dois sentidos, em termos de empresas, são receptivas? Vale Taquari, Rio Grande do Sul, né, que é o mercado que vocês atuam. As empresas são receptivas e como é que está o nível dos consultores? Um pouquinho, até pode falar da consultoria específica de vocês. Tá, da Giovannoni. Hoje nós, Giovannoni Consultoria, nós até estamos tirando o sobrenome consultoria da Giovannoni. Certo. Por que isso? A gente sabe que a consultoria é um mercado muito competitivo e a gente tem que estar sempre se readequando, se realinhando, estudando a metodologia, refinando a metodologia, mudando, melhorando. Então hoje, por conta de uma parceria que nós fizemos há 3 anos atrás e hoje eles são pessoas que estão dentro da consultoria, são da equipe da consultoria, são 2 especialistas internacionais, João Alberto Catalão e Ana Teresa Penin, são 2 europeus. Então eles estão trazendo de lá a cultura europeia para nós e refinando, melhorando a nossa metodologia. Então hoje e daqui para frente estamos nos intitulando e mudando o conceito Giovannoni Internacional, Giovannoni Consultoria para Giovannoni Internacional. Não deixamos de ser consultoria, mas agregamos na consultoria, que trabalhamos com planejamento estratégico e processos especificamente, agregamos a questão dos treinamentos com essa expertise toda da Europa que a gente está recebendo agora e com a equipe que a gente construiu lá. E que vem aí, viemos fazendo vários trabalhos em company e resultados muito interessantes.
E tu me dizias que, apesar da Giovanoni da consultoria ter afiliação IBCO, também existe um organismo internacional que faz essa certificação, né? Exatamente, maravilha. O IBCO, ele, no ano, então existe desde 1968, mas no ano de 2000 o IBCO se filiou ao ICMCI, que é uma instituição internacional que agrega todos os institutos que promovem os consultores no mundo inteiro. Então essa instituição internacional, ela fez, através de um processo, ela criou uma certificação para o consultor de organização. Chama-se CMC, Certified Management Consultant, que é uma certificação internacional que essa instituição criou e que o IBCO que faz a validação dessa certificação. Como funciona, na verdade, essa certificação? Todos os consultores que estão dentro do IBCO já são consultores altamente qualificados. Porém, se eles tiverem essa certificação CMC, eles se tornam muito mais qualificados e muito mais bem vistos dentro das para as organizações. Uma certificação máxima para essa certificação máxima para a questão de consultoria, para os consultores. Exatamente. São vários critérios que são avaliados para a pessoa se tornar um consultor CMC. Mas basicamente, o que se avalia? O IBCO avalia primeiro o consultor, enquanto pessoa, como é o trabalho dele, a metodologia que ele usa dentro da organização. E depois o segundo ponto que o IBCO também avalia, através dessa afiliação com o ICMCI, ele avalia também o cliente. Na verdade, não é uma avaliação do cliente, ele entra em contato com o cliente e pergunta para o cliente como está sendo o trabalho realizado pelo aquele consultor. Então, depois de várias entrevistas e vários clientes, vários processos, aí o consultor recebe do IBCO, então por essa afiliação, esse certificado CMC. E a Giovanoni está devidamente e a Giovanoni está representada, muito nessa nos certificação orgulha. internacional. Isso. Nós temos no Brasil 17 consultores organizacionais com essa certificação. 17 consultores que têm certificação CMC. No Rio Grande do Sul são 3 pessoas que têm essa certificação. E a Giovanoni possui 2. Então... Rapidamente, vamos lá. Mercado, empresas. Como estão as empresas? Elas estão receptivas, resistentes? Olha, eu diria que algumas organizações estão receptivas. Tem organizações que ainda têm um modelo muito, digamos assim, o seu diretor principal, executivo, já tem mais idade, já é uma pessoa de mais idade, então ele não quer mudar a organização, acha que não precisa ser feito nada. Há uma certa resistência. Uma certa resistência. Mas, como a gente tem visto muita questão de processo de sucessão familiar, então essa pessoa, diretor que está saindo, deixa para o filho. E o filho tem uma cabeça muito mais aberta e essas coisas estão melhorando. Que bom. Espero aí que tenhamos boas novidades. Muito obrigado pela tua presença, Thiago, teus esclarecimentos. E esse é um mercado que se abre não só para empresas formalmente, mas também para os alunos, né? Pessoal que tem alguma área de expertise, de especialização e possa estar oferecendo aí para as empresas como um todo. Exatamente. Ok? Obrigado. Obrigado. Com isso, terminamos o nosso programa Gestão SA de hoje. Esperamos que você tenha gostado e teremos um novo encontro na próxima semana, todas as quintas-feiras à noite com programas inéditos e reprises aos sábados e segundas-feiras. Boa noite e até lá. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.